Paz do Senhor Jesus, quem vos saúda, pastor Antônio de Almeida, soldado de Cristo. O homem que não aceita dinheiro, não aceita oferta. O homem que jamais um humano poderá comprar, muito menos o diabo. Dinheiro, ouro e prata não me atrai. O que me atrai é fazer a vontade de Deus, falando a sua palavra. Hoje vamos lembrar uma promessa de Deus que diz em Isaías 43. Mas agora assim diz o Senhor, o Deus que te criou, Israel. Não temas, pois eu te comprei, paguei o seu preço a sangue. Quando passarem pelas águas, estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem chama alguma arderá em ti. Porque eu sou o Senhor, o teu Deus, o Santo de Israel. Eu libertei vocês da escravidão. Aqui fala, no livro do profeta Daniel 3, versículo 24. Depois de ter lançado Daniel, Misael, Ananias, Arias no forno ardente, os 3 soldados que o lançaram morreram queimados, tão quente que o forno estava. Então ataram esses 3 homens de Deus e amarraram e jogaram no forno ardente. Então o rei Nabucodonosor, assistindo a cena, se espantou e se levantou depressa e falou e disse aos seus capitães: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam eles e disseram: sim, Senhor, é verdade, ó rei. Respondeu e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando pelo fogo e nada há de lesão neles. E o aspecto do 4º homem é semelhante ao Filho dos deuses, ou seja, Jesus Cristo estava com ele. Então se chegou o rei Nabucodonosor na porta do forno ardente e falou e disse: servo do Deus Altíssimo, sai. Então saíram do meio do fogo e ajuntaram seus sátrapas, os prefeitos, os presidentes, os capitães, o rei, contemplando esses homens, e viram que o fogo não tinha tido poder algum sobre os seus corpos, nem um só cabelo da sua cabeça tinha queimado, nem as suas capas se mudaram, nem cheio de fogo tinha passado por eles. Então a palavra de Deus nos faz lembrar que essas promessas do Deus de Israel, né? Deus do seu povo, o Deus verdadeiro manifestado em Jesus Cristo, nas condições terríveis em que o humano se encontra, ele está a par daqueles que confiam na sua palavra. Quando ele fala em Salmo 91, estarei com ele na hora da angústia, o livrarei, colocarei no alto retiro e o glorificarei. Porque conheceu o meu nome, eu lhe mostrarei a minha salvação. Na hora do desespero, da angústia e da dor, nasce um irmão em Cristo. Porque todos aqueles que buscam o livramento de médico, porque aquele hino, Soldados de Cristo, que nós fizemos, está escrito: o viver com Cristo é uma luta, e se você morrer por Cristo é uma glória. Porque Deus, o nosso Pai, lá no céu, Ele vigia os humanos aqui na terra. E conhece muito bem quem são seus filhos e quem não são seus filhos. Por isso, quando a galinha chama os pintinhos, ela cacareja, acha um inseto, uma comida, ela acha um cereal, ela chama os pintinhos. Só vê os pintinhos, os marrecos não vêm, os patinhos, o porquinho. Nenhum peruzinho, nenhum animal vem, somente os seus filhos. E assim é a palavra de Deus, somente os espirituais, aquele que tem o Espírito de Deus, conhece o chamado do Pai. Somente aqueles que confiam na sua palavra serão livrados. Quantos acidentes aconteceram? Crianças sendo esmagadas, presos nas ferragens, queimados vivos.
Na tsunami dos 14 países da Ásia, 425 mil pessoas, crianças, morreram afogadas pela tsunami. Lá no Japão, 22 mil pessoas, entre crianças, mulheres grávidas. Em Sodoma e Gomorra, queimados vivos, criança. Aquele terrorista do Hamas queimaram um bebezinho num forno micro-ondas. O mundo ficou horrorizado. É horrorizado mesmo, porque são os demônios na terra. Mas quando Deus queimou Sodoma e Gomorra no fogo de uma cidade impenitente, quantas criancinhas foram queimadas? Não que eu estou justificando o que o Hamas fez, porque eles são terroristas, são os demônios. Mas quantas criancinhas boiando nas águas do dilúvio ficaram afogadas? Quantos pais de família? Quantos pobres miseráveis? Quantas mulheres grávidas? Quantos morreram por causa da desobediência de um homem? Adão trouxe o pecado, a morte e a desgraça sobre a terra. Mas pela obediência de um só homem, Jesus Cristo, trouxe a graça, o livramento e a salvação sobre a terra, sobre aqueles que creem na sua palavra. Mas creem. Ele fala, quem crê em mim, ainda que morto viverá. Ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Não é morrer de velhinho não, irmão. É uma arma apontada para sua cabeça, negue o Cristo ou você morre. Pois morra por Cristo, não negue Jesus nem na hora da morte. Aí você morrerá nessa terra e nascerá no país de Deus, no paraíso celestial. Então a palavra de Deus fala que Ele te livra. Me livrou sim. Eu tenho uma contenda com os militares lá em Minas Gerais, em Caldas. Veio o próprio Cristo na terra, numa viatura descaracterizada, nos livrou de 15 policiais, passou pela barreira dos federais e nos libertou. E todo mundo olhando, eu, meu filho, a esposa dele, o empregado, olhando para aquela viatura, a viatura se desvaneceu no céu, desapareceu no ar, e todo mundo ficou assustado. Ele pessoalmente veio livrar. Por isso esse texto escrito aqui, em Isaías 43, é verdadeiro, puro e santo. Isso é verdade mesmo. Quando passares pelo fogo, crê em Jesus, ele não te queimará. Fala-se aqui em Isaías 43, cumpriu-se em Daniel 3:30, fala sobre esse acontecimento se dá, e se isso acontecer com você, Jesus estará do seu lado para te livrar nas condições horríveis que o diabo prepara, um laço maligno, mas Cristo te livra de todos eles. Por isso aqueles no dia da condenação, da desgraça, aqueles que estão pegados em Jesus, esses serão livrados. Mas quem deu crédito a essa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Pois foi subindo como renovo perante ele, raiz de uma terra seca. Jesus não tinha aparecido em formosura, ele era baixinho, queimado, nazareno, cabelo cortado, barba longa, revoltado com o pecado desse mundo. Não era um loiro alto, um ariano. Jesus não era ariano, não era alemão. Jesus era nazareno. No deserto, pele queimada, não tinha aparecer, era feio ele era. Ninguém gostava de olhar a cara dele, não. Não é aquele Jesus, cabelos longos de mulher. A palavra de Deus fala que é vergonha o homem ter cabelo crescido. É uma desonra a mulher ter cabeça rapada. Então esse Cristo que desenham em todos os estudiosos, eles falam, distorcem a palavra de Deus. Para aí já estão errado. Por acaso a palavra de Deus é torcida? Para distorcer? Então esse Cristo que eles desenham é um ariano, um alemão, um nazista. Entendeu? Não tem nada a ver com o verdadeiro nazareno. O povo de Nazaré era baixinho, que não os nordestinos, pele queimada do sol, revoltado. Esse era o Cristo verdadeiro, que todo mundo tinha ódio dele. E ele disse mais: sereis odiado por causa do meu nome. Ou você fala de Jesus, as pessoas odeiam, disfarçam, começam a abrir a boca, ficam incomodados, mas se desfazendo o grupo de reunião onde tem eu falo de Jesus, começa a ir embora, porque eles não suportam ouvir o nome de Jesus. Esse é o livrador, esse que pode e vai libertar o nosso Brasil das garras
do comunista, vai levar o nosso Brasil, já livrou a Norte América, trazendo alguém da direita. Os que estão da direita, vem bendito do Pai. Os que estiverem à esquerda, aparta de mim, maldito. Está na Bíblia escrito. Em Mateus 25, 41, por ele fala. Então vocês que não conhecem Jesus, eu recomendo que conheça. Jejum e oração, 3 dias e 3 noites, bebendo sua água e orando, falando, Jesus, eu quero te conhecer. Eu quero saber quem é o Senhor. É isso que você deve perguntar. E receber o espírito de cura, libertação, processo. Não! Receber o espírito de entendimento. Conheceis quem fala com você. Saber o espírito de engano que está enganando as pessoas. Quem tem o espírito de conhecimento, de discernimento que Adão não tinha. Se não ouvia que a serpente era do diabo. Abraão, quando escutou o conselho da Sara, não tinha espírito de discernimento. O povo de Israel, quando saiu do Egito, os hebreus não tinham discernimento, adoraram o bezerro de ouro. Toda pessoa que não tem discernimento de espírito é enganada pelo espírito maligno, porque Satanás se transfigura em anjo de luz, e não é muito que os seus ministros se transfiguram em ministros de justiça. Cuidado, irmão, se apega a Jesus. O Cristo das migalhas, sim, aquele que abaixou no chão catando o resto de pão cuspido, mastigado, pisado para comer. Esse é o Cristo verdadeiro. Não almejei coisas altas, contentai-vos com as humildes, há pouco pão. O que? Procedência maligna, aquele que tem além do que comer e se cobrir, está insatisfeito. O que provém mais que isso é procedência maligna. O diabo não quer que você sofra em nada, para que não recorra a Jesus Cristo. O seu pecado é como uma gaiola. Tudo lá dentro é delicioso, prazeroso. Para que você vai sair? Ainda mais a porta se encontra aberta. Até o dia que passa-se o prazo, escota-se o tempo, lacra-se a porta. É tarde para buscar salvação. O vaso que muitas vezes vai na fonte, o dia ele se quebra. E acabou a oportunidade de você se salvar, irmão. Busque a Cristo quando pode achar. Clamar enquanto está perto de você. Para que a mão do Senhor venha dirigir a sua vida ao pecador. Arrependa-te dos seus hobbies, arrependa-te da sua personalidade maligna, seguir a Cristo, acostumado a pouco pão, acostumado a sofrimento, comer resto, se vestir de trapo e dormir no chão. Esses são o lema dos capuchinhos da Igreja Católica. Sim, os idólatras. Eles sofrem subindo as escadarias do Vaticano, Catedral de São Pedro, de joelho na Aparecida, eles vão de a pé, eles sacrificam sua vida, porque está escrito: os filhos das trevas são mais sábios que os filhos da luz. Vê se crente tem freira, nega tudo por amor à idolatria. Vê se tem freira que nega tudo por amor a Jesus. Vê se alguém vai de a pé fazer um sacrifício por Jesus Cristo. Não, ninguém faz. Pela idolatria eles fazem. Então, os filhos das trevas são mais sábios que os filhos da luz. Eles investem de coração e alma na perdição, ao passo que os crentes não querem investir nada. A glória futura tem tão pouco valor para vocês, que não compensa sofrer um pouquinho para alcançá-la. Fique na paz do Senhor. Lembrança aí, Luz da Bahia. Paz seja contigo, irmão. Lembrança, Lola, minha prima de São Paulo. Estude a Bíblia Sagrada, minha prima. Estude. Se converta a Jesus Cristo e você vai nascer de novo, vai conhecer a palavra de Deus, serás uma filha amada de Deus. Porque Deus conhece quem são seu filho e quem não são, quem se importa e quem não se importa com a palavra de Deus. Até outro dia. Lembrança, povo do YouTube. Lembrança aos amigos que eu ainda não conheci. Lembrança aos filhos de Deus que ainda não o conheceram. Fiquem na paz do Senhor. Até outro dia, se Deus permitir, que esse velho, rabugento, crítico, poderá continuar pregando a sua palavra. Até Deus permitir, eu continuarei em pedaços, seja lá como for, minha boca falando, estarei aqui pregando a palavra de Deus, em nome de Jesus. Fique na paz do Senhor. Amém.